A primeira pergunta, e eu acho que ela é bem polêmica até, é: você viu o caso da gravação na clínica de estética? O que acha disso? Eu vou falar o que que eu acho, né, com relação ao caso que eu acredito que seja. Repercutiu aí na última semana uma clínica de estética que gravava as suas clientes sem a autorização dessas clientes. E assim, era uma clínica de procedimentos estéticos físicos, então tinha muita cliente que estava pelada ali, né, nua, sem roupa, enfim. E eu tomando strike aqui no YouTube, provavelmente. Mas ela tinha essas gravações e depois disponibilizava, não disponibilizava. Isso eu não entendi direito o que que ela fazia com as gravações, mas ela tinha muita gravação de cliente e muitas clientes nuas ali. E aí a gente entra em vários pontos. O primeiro ponto é que aqui a gente nem está falando de uma questão de LGPD. Estamos falando de um crime, né? Esse tipo de conduta é uma conduta criminosa. Mas eu vou trazer agora aqui para o ponto da LGPD. Clínica de estética, né? Clínica de saúde, de qualquer área. A gente sabe que tem uma vertente muito grande que começou a gravar clientes, pacientes, colocar nas redes sociais. A gente teve, né, uma resolução do CRM falando que pode ter esse tipo de propaganda que até então ela era meio que proibida ou era meio obscuro. Porém, existem formas de fazer esse tipo de tratamento de dados dentro da empresa. E aí eu repito uma coisa que quem é meu aluno já ouviu falar algumas vezes. Por exemplo, eu não tenho o hábito de colocar aqui fotos dos clientes quando eu vou fazer conscientização e tudo mais, porque a gente está todo momento falando para o cliente que ele tem que cuidar dos dados, dos funcionários dele, e eu vou lá, como uma prestadora de serviço, e tiro fotos dos funcionários dele. É ruim. Toda profissão a gente quer se autopromover. E isso não é diferente nas clínicas, né? Principalmente nas clínicas de estética, onde o resultado daquele processo realmente conta muito para um cliente vir e contratar. Porém, lá tá tudo certo, porque é relação médico, esteticista, enfim, né, quem for ali, biomédico, com o paciente. Muitas clínicas erram, elas se equivocam, acham que lá o termo de consentimento livre, esclarecido, que ele é destinado para que a pessoa saiba o que pode acontecer com relação à saúde dela ao se submeter àquele procedimento, eles colocam umas cláusulas bem confusas, desconexas, falando sobre um tratamento de dados e muitas vezes induzidas ali no meio desse termo de consentimento livre e esclarecido, não trazem uma questão específica. Então, trazendo esse caso que é da clínica de estética que estava filmando suas clientes para um caso até mais simples, vamos dizer que ela não estivesse filmando elas sem roupa, não tivesse toda uma questão criminosa por trás, e só estivesse indo lá, tirando foto e colocando nas redes sociais, a gente precisa ter um cuidado extremo ao realizar esse tipo de tratamento de imagem. E não é porque foi um processo ali que veio do seu serviço, você fez uma harmonização facial, ficou lindíssima, fez um procedimento estético, a pessoa diminuiu 2 centímetros, dá para ver que isso garante que você tenha o direito de expor a imagem daquela pessoa. E digo até mais, por mais que muitas vezes em alguns procedimentos estéticos não apareça o rosto, dependendo do pedaço do corpo que aparece, pode aparecer uma marca de nascença, pode aparecer alguma questão de tatuagem, e a partir do momento que esses pontos, essas marcas, essas imagens vêm a identificar uma pessoa, isso pode sim ser considerado um dado pessoal. Se você não tiver autorização, você vai ter um problema não só com a LGPD, mas principalmente com a LGPD. E aí você, como um profissional aí que trabalha nessa parte de estética, de beleza, precisa ter isso muito bem alinhado com o seu cliente para poder colocar nas redes sociais. Então, é importantíssimo que as empresas da área de saúde
principalmente de estética, que faz muito, muito esse tipo de compartilhamento de dados, estejam atentos ao seu documento, à sua parte estrutural, para daí sim poder fazer o quê? Pegar um dado de um paciente, um resultado de um antes e depois, da forma que o CRM permite, ou o conselho de classe que a pessoa tiver submetido, né? Dentista, CRO, enfim, e fazer o compartilhamento de forma devida, né? Então, a gente sabe que precisamos ter esse cuidado. Com relação ao caso da clínica, que repercutiu aí essa semana, só volto a dizer, isso não é nenhuma questão só de LGBT, isso é uma questão de uma atitude totalmente criminosa, né? Inclusive, salvo engano, tinha filmagens dos filhos da dona, assim, é uma coisa bem horrível, sabe? Então a gente não consegue entender qual era o objetivo final, mas tinha muita gravação sem consentimento dos pacientes. Então, essa fica o primeiro alerta. Se você é um consultor e tem esse tipo de cliente ou conhece, está ali prospectando, bata muito nesse ponto, tá? Sobre a importância da pessoa ter isso muito bem definido dentro da sua estrutura de documentos, para ela não ter um problema no futuro, tá bom? E se você é clínica, é empresário, é dono de uma clínica, procure um profissional especializado para que possa te auxiliar a fazer toda essa documentação.